Olá, quinto ano. Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Nós estamos de volta hoje para a nossa aula de filosofia, mais uma vez nessa semana. E de já nós somos gratos pela oportunidade, de saber que estamos todos bem para dar continuidade ao nosso trabalho. Ok? Então vamos começando. Pegue o livro de vocês para a gente fazer a correção da atividade. A maioria dela, foi mesmo pessoal, mas mesmo assim a gente vai fazer uma rápida correção juntamente com vocês, tá bom? Então foi falando sobre a água, esse bem tão precioso qual nós temos. Foi da aula passada. Então, na primeira questão da página 51 diz o seguinte: volte até a letra da canção Planeta Água, escolha a estrofe de que você mais gostou, transcreva-a no local indicado e faça um desenho relativo ao tema, certo? Então essa você vai voltar lá no texto, escolher a estrofe a qual você mais gostou, transcrever aqui no espaço e fazer um desenho relativo ao tema. O tema a qual nós trabalhamos, que foi a água, certo? E mais embaixo, na mesma página, nós temos uma imagem, para refletir. Tem um copo com água e a seguinte frase: toma água, nos dá vida. Tomar consciência nos dá água. É interessante a frase, Então a água, ela nos dá vida a partir do momento que nós tomamos. Mas também tomar consciência nos dá água. Que momento seria esse de tomar consciência? Para nós termos água, para nós termos vida, é preciso água, Então, para nós termos água, é preciso ter consciência. Consciência essa de cuidar, de não estragar, de preservar, de manter. Então, essa é a consciência que nós devemos tomar para ter água, ok? Vamos lá na página 52. A segunda questão diz o seguinte: já conversamos sobre o desperdício em outro texto. Vimos que devemos comer o que realmente colocamos no prato, que não devemos ser consumistas, mas consumidores. Agora vamos pensar no tema água e desperdício. Nós já falamos realmente, em algumas aulas anteriores, sobre o desperdício de alimentos. Observe a imagem e formule uma frase que possa chamar a atenção das pessoas em suas casas para evitar o desperdício de água, que é muito sério, pois há vazamentos nas encanações das casas e dos prédios, torneiras que ficam gotejando porque estão mal fechadas ou com defeitos. Então, pede que você faça, Observe a imagem e formule uma frase mostrando os cuidados que temos que ter se por acaso tiver algum desses problemas acontecendo em suas casas. Uma torneirinha pingando, o tempo todo. Às vezes nós podemos até achar que aquele pequeno vazamento ele não vai causar dano, mas se observarmos, colocarmos uma vasilha embaixo dessa torneira gotejando, você vai observar a quantidade de água que vai acumular nessa vasilha. Então dali nós podemos imaginar que é sim um desperdício, Uma gotinha aqui, uma gotinha ali, e é sim um desperdício. E é bom sempre estar atento para fazer esses reparos. A terceira questão: experimente achar uma torneira que fique pingando e coloque uma bacia embaixo ou até um copo. Anote em quanto tempo encheu e qual foi o recipiente que você usou: bacia, tigela, panela, copo. Façam essa experiência se por acaso
na sua casa estiver um problema igual ao que nós estamos falando agora, certo? De vazamento. Então você vai anotar, né? A gota d'água, tal, aí você vai anotar o recipiente, em quanto tempo encheu. Qual atitude cidadã ser tomada quando a torneira fica pingando mesmo fechada? Se a torneira está pingando mesmo fechada, é porque ela está com problema, né? Então a nossa atitude é realmente de fazer uma troca, porque já deu para observar que ela estragou e a partir dali ela vai começar a ficar desperdiçando a água, ok? Então, fica corrigida a nossa atividade e nós vamos para a nossa aula de hoje, tá bom? A nossa aula de hoje é um tema tanto importante quanto o da água, porque nós vamos falar lá na página 53 sobre a Amazônia e seus encantos, certo? Então, é falando hoje um pouquinho sobre a Amazônia, esse rico tesouro, né, que nós temos. Então, esses encantos realmente, a floresta amazônica é um verdadeiro encanto para todos nós, né, seres humanos, animais, para todos os seres vivos. Então, dentre esse assunto, nós vamos observar o quanto é importante, né, a preservação dessa Amazônia. Então vamos lá? Começando aí a leitura do texto. No primeiro parágrafo diz o seguinte: a Amazônia ou floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e estende-se por 9 países: Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana, Guiana Francesa e Brasil, onde está a sua maior parte. Então a gente viu a extensão, né? Ela é enorme, ela atinge, né? Ela se estende, melhor dizendo, por 9 países, sendo que a maior parte dela se encontra onde? No nosso Brasil. Nós brasileiros somos privilegiados por ter essa enorme riqueza em nosso país. Está precisando só algo mais. Que seria? Cuidar melhor, né? Ter mais cuidado, ter um olhar mesmo voltado para os cuidados em relação à floresta amazônica, que realmente é um bem muito valioso que nós brasileiros temos, possuímos, certo? Então, continuando, ela é rica em água. Seu principal rio é o Amazonas, com afluentes importantes, como o Rio Negro, o Tapajós e o Madeira. Os 3 mais importantes, né? É o Rio Negro, Tapajós e o Rio Madeira. Eles são afluentes importantes da Amazônia. A riqueza da flora da Amazônia é tão vasta que só para termos uma ideia, no solo brasileiro temos 170 mil espécies de vegetais, enquanto a Amazônia possui cerca de 3.650 milhões de quilômetros quadrados de florestas contínuas. É algo magnífico saber da grandiosidade do verde que se espalha em nossa América do Sul e principalmente em nosso país, não é? Com certeza, né, minha gente? Então, é uma riqueza vasta que nós temos dentro da floresta amazônica. Nós observamos aí que, só para nós termos uma ideia, né?
No solo brasileiro, nós temos as 170 mil espécies de vegetais. Olha só quanta riqueza, quanta diversidade de vegetais tem no nosso país, que nós a utilizamos, né? Nós usamos para tudo quanto nós precisamos. Então, ela possui 3.650 quilômetros quadrados de floresta contínua, quer dizer, sem interrupção, né? Então, é muito gratificante, é realmente magnífico conhecer a riqueza que nós temos, né? Dentro dessa grandiosidade de verde que nós temos no nosso país. E ela se espalha, né? Na América do Sul. Então, por isso dizemos que a Amazônia contribui de modo significativo para a produção de oxigênio do planeta Terra. Com certeza, né? Ela faz realmente essa boa parte, porque nós sabemos que a purificação, a produção do oxigênio, ele é feito através das plantas, né? Através do verde, da floresta. Então, ela contribui, né, de uma forma muito significante para a produção de oxigênio no planeta Terra. E a fauna? Há variedade imensa. Há uma explicação científica de que muitos animais refugiam-se nessa floresta diante das grandes secas depois do período de glaciação. Olha só, a fauna, nós sabemos que estamos falando dos animais, né? Nós temos uma vasta variedade, ou seja, uma grande variedade, né? E uma explicação científica de que muitos desses animais, eles se refugiam nessa floresta em alguns períodos do ano, no período da seca e também no período da glaciação. No período da seca, eles procuram refúgio, né? Sombra, comida. E no período da glaciação, eles vão fugir da glaciação, que é a transformação das águas em gelo. É o congelamento, né? São mudanças climáticas, são fenômenos climáticos que mudam nesse período de glaciação. Então, em tudo que acontece nesses dois momentos, os animais, a fauna em si, ela já sabe aonde se refugiar. E se nós não cuidarmos, né, aonde que esses animais vão procurarem abrigos? Então, é interessante a gente saber disso, né, para ter maior consciência ainda de fazer a nossa parte em termos de cuidados. Ok? Então, vamos continuando. O próximo parágrafo diz o seguinte: a maior parte da fauna amazônica é composta de animais que habitam em árvores. Entre as aves estão tucanos, papagaios e pica-paus. Entre os mamíferos estão os morcegos, macacos e roedores. Ok? A diversidade das espécies é uma realidade ainda desconhecida nas mais altas árvores da floresta. A copa das árvores da floresta amazônica armazena uma variedade imensa de invertebrados. Eles são importantíssimos na preservação da biodiversidade. Ou seja, além da fauna a qual nós temos conhecimento, nós ainda temos essa diversidade desconhecida que habitam a copa das árvores, que vive na floresta na copa das árvores. Então ainda não se sabe ao certo, mas que eles podem ser, né, uma grande quantidade ainda desconhecida, que são os invertebrados, que com certeza é um universo rico, né, em espécies de invertebrados. Continuando. Eles são importantíssimos na preservação da biodiversidade. Sim, eles são importantíssimos nessa preservação porque eles fazem, né? Eles dão a contribuição deles, de uma certa forma, replantando
porque das sementes que eles usam, né, dos frutos que eles comem, eles espalham por outros locais, eles mesmos fazem, se encarregam de fazer esse replantio. Então, de uma certa forma, a fauna, ela também cuida do meio ambiente o qual eles vivem, né? Porque eles mesmos fazem esse trabalho que é lindo, né? Eles mesmos fazem essa reprodução. Essa plantação, os pássaros levam sementes, os morcegos também da mesma forma, então eles por si já fazem um belíssimo trabalho. Falta só também nós, como seres humanos, também dar a nossa contribuição, não é mesmo, pessoal? Então, claro, já estudamos o quanto a natureza vive em equilíbrio como uma corrente. Existem atualmente milhares de órgãos no Brasil e no mundo preocupados com a preservação da natureza. Mas a falta de consciência ecológica impede cuidados que todos deveriam ter com essa riqueza natural chamada Amazônia. Então, o último parágrafo, né, diz que atualmente nós temos realmente milhares de órgãos no Brasil preocupados em defender esse espaço, em preservar essa natureza. Mas também ele nos alerta que ainda falta a consciência ecológica de todos nós, né? Essa consciência ela ainda impede que todos deveriam ter a preocupação, né? Os cuidados com a floresta amazônica. Ou seja, enquanto nós não tivermos a consciência de que somos nós os responsáveis pelas mesmas, transformando esse meio ambiente, ajudando, né? Dando a nossa contribuição, dando a nossa ajuda, ela não vai para frente se nós não tivermos a consciência de que é eu e você que tem que fazer a sua parte. Os órgãos, eles estão aí, milhares de órgãos, mas não adianta se nós, né, se a população, se os seres humanos não tiver a consciência de ajudar, de dar a sua contribuição, de estar fazendo a sua parte como ser humano. Porque às vezes nós achamos que o que a gente faz é tão pequeno que não é visto, que não vai surtir efeito. Mas vai sim, né? Não importa o tamanho da ação que você faz. Porque se cada um se dispor a fazer uma pequena ação em prol dessa grande riqueza, né, que é o nosso meio ambiente, ajudando, protegendo, nós vamos ver sim. Vai ser lá como a gotinha d'água, né? Uma gotinha caindo, por tanto tempo ela vai formar um balde de água, com certeza, né? Então aqui é da mesma forma. Cada um de nós, ser humano, dando a nossa contribuição, mesmo achando que ela é pequena, ela vai surtir um grande efeito. Ok, meus queridos? Então é preservar essa floresta, né? Então pesquisas mostram, né, dados mostram que as queimadas na Amazônia, em janeiro e fevereiro de 2020, aconteceram 270 focos de queimadas. Então, o que a gente observa? Que foi um número maior. Segundo os dados, esse número foi maior do que os últimos 3 anos em todo o estado. Isso é assustador, gente, né? Então a gente observa que a ação humana voltada para o lado ruim, ela ainda acontece e com muita frequência. Então, 270 focos foram registrados em janeiro e fevereiro dentro da floresta amazônica. O que nós precisamos fazer é ter consciência, né, de que dali a vida, tanto de flora, tanto de fauna, e que elas precisam ser preservadas e para o nosso bem também. Como a gente viu na aula, né, ela é responsável pelo oxigênio do planeta Terra, para a produção do oxigênio do planeta Terra. E nós precisamos desse oxigênio, né, purificado. Então, nós ficamos por aqui na nossa aula de hoje.
Então, o que que a gente pode, o que que nós podemos aprender dessa aula de hoje? O que que nós podemos guardar, né? É reconhecer realmente a importância dessa floresta, não só para os seres vivos, mas também para todos de um modo geral, né? E ter consciência que todos nós cidadãos temos o dever de preservar a mesma, ok? Então a nossa aula termina aqui, nós vamos ficar com uma atividade apenas da página 54 e 55. Aliás, da página 54 até a página 56, certo? Na página 54, na terceira questão, você vai fazer uma pesquisa, né, o Rio Amazonas e outros grandes rios, e vai registrar tudo sobre o rio, sobre esse rio qual você pesquisou, certo? A importância dele para o planeta, qual a real situação dele, né? Como é que ele tá, enfim. E aí na próxima aula a gente faz a correção novamente, ok? Até lá. Até a nossa próxima aula.